Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma parte aqui da nossa leitura do livro Comunicação Assertiva. Hoje, então, nós vamos ler a partir do capítulo 12. Creio que por ser um capítulo curto, eu vou ler 2 juntos, só que daí o próximo é um pouquinho comprido, então vai ficar um pouquinho mais extenso esse vídeo, mas creio que dá para vocês assistirem em um dia e qualquer coisa vocês também podem pausar e continuar em outro momento, tá bom? Como eu falei já em todos os vídeos, eu explico isso aqui é um clube de leitura comentada por mim. Então, por exemplo, nós estamos aqui lendo o livro Comunicação Assertiva e ao longo da leitura eu vou fazendo alguns comentários ou falando algumas coisas que sejam relevantes e que tenham a ver aqui com a nossa leitura, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 12. Argumentação. O objetivo da argumentação ou da discussão não deve ser a vitória, mas o progresso. Joseph Joubert, isso. Você já teve uma discussão na qual não conseguiu se posicionar como gostaria? Você já perdeu uma oportunidade porque não conseguiu defender bem as suas ideias e vender bem o seu peixe? Todos os dias passamos por situações nas quais precisamos argumentar e convencer o outro, seja no trabalho, com clientes, colegas ou com o chefe, em casa, com os filhos, marido, esposa, etc. A argumentação está presente diariamente nas nossas vidas. Argumentar é uma habilidade necessária toda vez que você precisa defender o seu ponto de vista, vender uma ideia, influenciar o outro para que pense ou faça o que se espera dele e que seja bom para todos. Você já percebeu como tem pessoas que durante uma conversa ou discussão costumam atacar a ideia dos outros ao invés de defender as suas ideias? Talvez elas pensem no ditado popular: a melhor defesa é o ataque. Quando você está em estratégia boa, porém, na comunicação, quando busca um consenso, quando deseja ganhar aliados, conquistar a atenção e o interesse dos seus ouvintes, defender seu produto ou serviço, chegar a uma solução ganha-ganha ou gerar um diálogo respeitoso e produtivo, ao invés de partir para o ataque, tenha bons argumentos e aprenda a defendê-los. Antônio Soares Abreu, em seu livro A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, afirma que argumentar é a arte de convencer e persuadir. Eis aqui 2 estratégias poderosas de argumentação, convencimento e persuasão. Você sabe qual é a diferença entre convencer e persuadir? Pare durante 1 minuto para refletir sobre isso. Eu percebo que não está claro para a maioria das pessoas essa diferença. Muitas têm a ideia distorcida de que persuadir é coagir, manipular, induzir ou ludibriar o outro. A diferença é que o convencimento é uma estratégia racional e a persuasão é uma estratégia emocional. Soares explica que enquanto convencer está no campo das ideias, persuadir é falar a emoção do outro. Convencer é trazer argumentos baseados na razão, buscando uma igualdade de pensamento por meio de uma estratégia lógica e racional que fará sentido para o outro. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós. O convencimento permite que você mude de ideia, transmite confiança e uma sensação de segurança, pois tem um embasamento, um respaldo teórico. Ao convencer alguém, você ativa o lado esquerdo do cérebro, fazendo a pessoa raciocinar e analisar o que está sendo dito, concordando com você. Por exemplo, você precisa implementar um novo sistema na sua área, porém o custo é muito alto e você precisa vender a ideia para o seu chefe, que é engenheiro e demonstra ser uma pessoa bastante racional. Nesse caso, se não provar com números, dados e informações concretas as vantagens desse novo sistema, como, por exemplo, a automatização de processos, a maior agilidade e a redução de custos que ela trará, será difícil convencê-lo, mesmo que você esteja convicto de que esta é a melhor decisão a ser tomada naquele momento.
Já a persuasão sensibiliza o seu interlocutor, ativando emoções que o impulsionam à ação, à tomada de decisão. Para fazer sentido, tem de fazer sentir. Então, para fazer sentido, tem de fazer sentir. A persuasão é como uma faísca que acende uma chama, uma energia que contagia e desperta sentimentos no seu interlocutor, mudando a química do seu corpo. Você sente isso, por exemplo, quando está diante de uma oferta que está prestes a acabar, o último dia de promoção, o que aumenta o seu desejo e ativa o medo de você perder a última oportunidade. Imagino que alguma vez na vida você tenha comprado algo no calor da emoção e depois, quando chegou em casa, percebeu, ao analisar friamente a situação, que aquela compra foi desnecessária ou não era tão vantajosa como parecia naquele momento da venda. Isso acontece devido ao poder de persuasão que o vendedor exerceu sobre a sua decisão. Veja outro exemplo de persuasão. Você vai comprar um carro e o vendedor começa a descrever a potência do motor, o consumo de combustível e todas as especificações técnicas do carro, até que percebe que o carro é, de fato, muito bom. Ou seja, você está convencido de que se trata de um bom negócio. Mesmo assim, ainda não sabe se compra ou não. Porém, ao descobrir que você tem filhos, o vendedor fala: esse carro é perfeito para viagens em família, além de confortável, é totalmente seguro, pois possui 7 airbags, o bagageiro é grande, dá para levar os brinquedos e a bicicleta, garantindo a alegria das crianças e a diversão do passeio. Nesse momento, talvez você comece a ser tomado por uma emoção positiva, imaginando a felicidade da sua família viajando no carro novo e curtindo as férias. Se você ainda revela que é dono de um restaurante ou serviço de buffet, o vendedor diz: essa van também é perfeita para transformar alimentos em seus eventos. Além disso, você é convidado a fazer um test drive e nesse momento se apaixona pelo carro, com o conforto, com a potência que sente no carro. Esses momentos sensoriais descritos são partes de uma estratégia persuasiva que atua na sua emoção. Usar as palavras certas e positivas é uma estratégia essencial na persuasão. Nesse exemplo, as palavras família, confortável, seguro, alegria, diversão podem ser gatilhos mentais que ativam sentimentos positivos e geram motivação para a compra. Na maioria das vezes, a emoção tem um impacto maior do que a razão na tomada de decisões. Geralmente, nossas ações são baseadas mais nas nossas emoções do que no aspecto racional. Você pode convencer facilmente um fumante de que o cigarro faz mal à sua saúde, usando pesquisas e dados estatísticos, argumentos de convencimento que comprovem que o cigarro causa câncer. Mesmo ele estando convencido, seguirá fumando. Porém, ao ouvir que o cigarro causa impotência sexual, argumento persuasivo, talvez ele se preocupe e se sinta mais motivado a parar de fumar. Seu filho pode ser convencido de que precisa estudar mais para passar no vestibular, mas segue jogando videogame o dia todo. Talvez você precise de persuasão para motivá-lo a estudar, fazendo algo que o sensibilize e o faça mudar de comportamento. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor estratégia durante um processo de argumentação. A estratégia de convencimento ou a de persuasão? Minha resposta é que não existe melhor ou pior. A boa argumentação requer o domínio e utilização adequada de ambas as estratégias no momento certo e conforme o perfil do seu interlocutor. Se a pessoa for mais racional, provavelmente fará mais sentido focar mais no convencimento. E se ela for mais coração, sugiro colocar mais foco na persuasão, mas sem deixar de trazer argumentos lógicos. Ou seja, gente, vocês entenderam aqui? Ficou claro? Então, nós temos o convencimento, ele fala com o lado racional do nosso cérebro. E a persuasão, ela fala com o lado emocional. O convencimento, então, você vem com teorias, com embasamento científico, com provas de que vale a pena. De repente, você vai implantar alguma coisa trazendo ali os benefícios dos valores e tudo mais. Já a persuasão, ela toca no sentimental da pessoa.
ou seja, ela desperta emoções. E como se desperta emoções? Como sentidos, os 5 sentidos. Ver, ouvir, sentir os cheiros, o toque físico, certo? Tudo isso, até mesmo o sabor, né, das coisas. De repente você vai num restaurante, o sabor também conta muito com isso. E eu costumo usar todos os sentidos quando eu faço, por exemplo, um treinamento. Então, no treinamento, a pessoa vai estar lá me escutando, com a projeção ali, vamos dizer, da apresentação de slides, ela vai estar visualizando, ela vai estar interagindo com outras pessoas, tem alguns momentos de toque ou então de sentimento para os sinestésicos. Então, quando você usa a persuasão, você pode usar os sentidos e trazer as emoções para a pessoa. Então, o que você vai ganhar com isso? No lado emocional. Então, vou fazer uma viagem, tá bom, ela tá muito mais barata e tudo mais, mas o que vai despertar o desejo na pessoa? Voltando ali pro sentimental dela, as emoções, qual experiência ela vai ganhar com isso? Então, aqui ficou bem claro. Então, o convencimento é o lado racional e a persuasão o lado sentimental. Continuando aqui. Você se lembra do segredo dos 3 P's? Preparação, 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 que comentei no início do livro. Esses 3 P's eu falo lá em um dos primeiros vídeos, para vocês conseguirem entender do que ela está falando. Para você desenvolver uma argumentação eficaz, a preparação também é fundamental. Confira a seguir algumas estratégias para você se preparar e defender bem as suas ideias. Empatia. Coloque-se no lugar do seu interlocutor e identifique o perfil dele. Ele é mais racional ou mais emocional? O que ele busca, deseja ou precisa? O que ele mais valoriza? Quais são as suas crenças e valores? Quais os problemas que ele está enfrentando? Quais são as expectativas dele? Ouça com interesse e atenção as ideias do outro. É por meio da escuta atenta e empática que descobrirá os reais interesses e necessidades do seu ouvinte, e com isso poderá construir argumentos que façam sentido a ele. Aqui, ouça com interesse e atenção as ideias do outro, diz muito sobre, geralmente, alguns questionários que a gente precisa preencher antes de fazer alguma compra, antes de passar por uma avaliação. Por quê? Tem gente que usa de todas essas informações para te persuadir. Então, você é casado, tem filhos, gosta de viajar, o que você mais faz? Ou seja, para ele poder usar como argumentações voltadas para a emoção para você e conseguir te persuadir a comprar ou fazer algo. Antecipe os contrapontos. Imagine quais serão as objeções. Faça uma lista de todos os argumentos que imagina que ele poderá trazer, oferecendo resistência às suas ideias. E para cada objeção, desenvolva seus argumentos. Por exemplo, se eu quero convencer meu pai a fazer exercícios físicos, certamente ele dirá: não gosto de academia. Nesse momento eu falaria: eu conheço ótimos professores que atendem em domicílio, nem precisa sair de casa. Use as palavras certas, procure usar palavras de impacto e um vocabulário assertivo. Evite expressões como eu acho, eu vou tentar explicar, é mais ou menos assim, pois transmitirão insegurança. Prefira: eu acredito que, eu penso que, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, certamente, tenho convicção de que. Como exposto no capítulo 11, lembre-se de que as palavras têm o poder de valorizar ou desvalorizar as suas ideias, dependendo de como são usadas. Apresente evidências para cada argumento. Procure trazer uma evidência, algo que reforce, embase, comprove, corrobore o seu ponto de vista. Quanto mais evidências usar, mais chances terá de convencer ou persuadir seu interlocutor. Veja alguns exemplos de evidências que você pode usar para reforçar as suas ideias. Convencimento: leis, normas, regras, pesquisas, cite a fonte, dados estatísticos, resultados, comprovações.
persuasão. Histórias, storytelling, fatos marcantes, cases de sucesso, depoimentos, benefícios e vantagens, exemplos, fotos e vídeos. Fale numa linguagem que todos compreendam de forma clara e objetiva. Seja honesto e verdadeiro. Caso contrário, sua argumentação se transformará em manipulação e você perderá sua credibilidade. Fale olhando no olho, com uma postura corporal ereta e gesticulando adequadamente. Procure respirar e falar pausadamente. Se falar muito rápido, poderá demonstrar ansiedade, além de prejudicar o entendimento da mensagem. Controle o seu tom de voz. Geralmente, quando estamos empolgados com o assunto, temos a tendência de aumentar o tom e o volume da nossa voz, o que pode passar a impressão, muitas vezes, de que estamos estressados, gritando. Não leve seu tom de voz, melhore seus argumentos. Por fim, para obter aquilo que deseja, mas de modo colaborativo e construtivo, é preciso traduzir as suas ideias dentro da verdade do outro, saber dosar razão e emoção no seu discurso. Falar com empatia, calma e segurança fará com que você obtenha mais sucesso ao argumentar. Com base nisso aqui, sobre traduzir as suas ideias dentro da verdade do outro, aqui é quando a gente usa metáforas. Quando você quer explicar algo que a pessoa ainda não entende muito bem sobre o assunto, você pode usar metáforas baseado naquilo que ela trabalha, naquilo que ela faz, dando exemplos como se fosse aquilo. Então, tem lá um jogo de futebol. Como que você vai explicar um jogo de futebol? Aí você pode falar mais ou menos, lá na empresa não tem o chefe? Então, aí tem a pessoa correspondente a tal lugar. Seria mais ou menos assim. Então, você pode usar metáforas para explicar para as pessoas, tá bom? Então, agora vamos para o capítulo 13. Capítulo 13. Aperfeiçoe a sua oratória. Quando é verdadeira, quando nasce a necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, pela fala, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Certamente você deve se lembrar de algum professor cuja aula era chata, monótona, que dava sono e não prendia a sua atenção. Provavelmente já assistiu às apresentações extensas e cansativas, ou ficou contando os segundos para aquela palestra enfadonha terminar. Ouso dizer que para este professor ou palestrante sobra-lhe conhecimento e domínio sobre o assunto, mas falta-lhe expressividade, uma boa oratória. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mercado de capitais, afirma que a boa capacidade de comunicação em público aumentou o valor de seu capital humano em 50%. Ou seja, você se torna mais valioso para o mercado quando se expressa bem. Você valoriza mais as suas ideias quando as apresenta com fluência e expressividade. Qual a diferença entre receber um presente numa embalagem simples e amassada e receber o mesmo presente num belo e impecável pacote? Imagine que as suas palavras e ideias são um presente que você oferece às pessoas o tempo todo quando fala. Como você pode empacotar esses presentes numa linda embalagem para oferecer ao seu interlocutor ou à sua plateia? A resposta é aprimorando a sua oratória. A partir de agora, vou ajudá-lo a melhorar a sua expressividade e desenvolver sua performance comunicativa, para que demonstre segurança e credibilidade e encante seus ouvintes. Está pronto para isto? O primeiro passo para desenvolver e aperfeiçoar a sua oratória é a autoavaliação. Identifique quais são as principais qualidades da sua comunicação e os pontos que necessitam de melhoria. No capítulo 7, você foi convidado a preencher a roda da comunicação, lembra? Agora, convido você a gravar um vídeo com 2 a 3 minutos de duração,
como se estivesse se apresentando ou apresentando a sua empresa, o seu negócio, para um grupo de pessoas desconhecidas. Procure gravar em pé, com as mãos soltas para poder gesticular livremente, olhando para a câmera como se estivesse conversando com o seu público. Seja natural e espontâneo, nada de decorar um texto. Depois, assista ao seu vídeo e avalie sua performance comunicativa numa escala de 1 a 10, observando os seguintes aspectos, que são as ferramentas de comunicação. Então, você vai gravar esse vídeo de 2 a 3 minutos explicando ali sobre você, sobre o seu negócio, sobre a empresa na qual você trabalha, sem decorar um texto. Você vai falar assim como eu estou falando aqui com vocês, de forma normal. Ele sugere aqui que seja um vídeo de pé, sempre olhando para a câmera e fazendo gestos, gesticulando, falando normalmente, deixando as mãos livres, entende? E aí depois que você fizer esse vídeo, você vai se avaliar. Então vamos avaliar os seguintes aspectos. Voz, qual nota de 1 a 10 você dá? Dicção, velocidade de fala, uso de pausas, respiração, linguagem corporal, clareza e objetividade, vocabulário. E aí, quais foram as notas que vocês se deram? Como que tá aí a sua performance comunicativa? Recursos como o tom de voz que usamos, os gestos, a escolha das palavras, as pausas, a velocidade e o ritmo da fala, a dicção, entre outros aspectos, são ferramentas poderosas quando usamos adequadamente. E é com base nelas que construímos a nossa imagem comunicativa. A imagem comunicativa é a impressão que transmitimos aos nossos ouvintes ao falar. Pela maneira como se expressa, sua imagem comunicativa pode ser positiva, demonstrando boas impressões, como por exemplo, segurança, simpatia, credibilidade, entusiasmo, ou negativas, pelas transmissões de impressões negativas, como insegurança, cansaço, monotonia, mau humor, pressa, desinteresse, etc. Assista ao seu vídeo novamente e analise as impressões que transmitiu. Então, agora o mesmo vídeo, você vai pegar e vai ver quais foram as impressões que você conseguiu transmitir através do seu vídeo. Assinale a seguir as principais características que observa em você: gentileza, educação, paciência, interesse, atenção, simpatia, calma, alegria, entusiasmo, tranquilidade, arrogância, impaciência, insegurança, nervosismo, mau humor, falta de educação, timidez, ironia, deboche, pressa, segurança, equilíbrio emocional, credibilidade, disponibilidade, profissionalismo, confiança, proatividade, dinamismo, expressividade, raiva, cansaço, apatia, excesso de informalidade, excesso de formalidade, preguiça, intolerância, descontrole emocional, ansiedade. Então, tem várias coisas que podem ser transmitidas aqui através da nossa fala, da forma que nós nos comunicamos. E se tiver algum outro, você também pode anotar. Agora, observe novamente essa lista e sublinhe as impressões que você acha que transmite para os outros quando fala. Existe uma diferença na nossa autoimagem e a imagem que as pessoas percebem de nós, ou seja, às vezes a gente acha que está transmitindo uma coisa e o outro fala que é uma coisa completamente diferente.
Muitas vezes você pode estar inseguro falando em público e as pessoas não estarem notando a sua insegurança. Outras vezes está tão nervoso que não tem a menor consciência de como está falando. Essa discrepância entre a autopercepção e a percepção dos outros pode ser chamada de dissonância cognitiva. Para que você tenha mais clareza da sua imagem comunicativa, além de fazer a autoavaliação assistindo a um vídeo seu gravado, envie essa lista às pessoas que confia e que são sinceras e peça que preencham de acordo com a percepção delas sobre você e a sua comunicação. Então, é uma forma de você desenvolver a sua comunicação. Após realizar a autoavaliação, identificando seus pontos fortes e fracos, pontos de melhoria, e descobrir como está a sua imagem comunicativa, o próximo passo é ter consciência das ferramentas, estratégias e técnicas de comunicação, aprendendo a usá-las com maestria. A seguir falaremos das principais ferramentas de comunicação. Linguagem corporal. Você já ouviu a clássica frase: uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Essa frase nos faz lembrar que o corpo fala o tempo todo e diz mais do que aquilo que expressamos diretamente por meio das palavras. Assim como o tom de voz, a linguagem corporal contextualiza emocionalmente o que está sendo dito ou não dito, tendo um grande impacto na interpretação da mensagem. Desde a nossa postura, o olhar, as expressões faciais, os gestos, a posição das pernas e dos pés, os movimentos do nosso corpo, até a nossa aparência, tudo comunica e transmite mensagens o tempo todo. Mesmo que não estejamos falando nenhuma palavra, mesmo no silêncio, nosso corpo está falando por nós e às vezes ele diz coisas que não gostaríamos de expressar aos outros. O corpo é sincero, não disfarça. Por isso, precisamos ter consciência e cuidado com essa sinceridade e transparência da linguagem corporal. Você já deu um presente para alguém e percebeu que a pessoa não gostou apenas pela expressão facial dela? Mesmo ouvindo o comentário "que lindo, obrigada", estava na cara que ela não gostou. Tentamos disfarçar inúmeros sentimentos que muitas vezes transparecem numa reação corporal instintiva e automática que nem percebemos, mas nosso interlocutor percebe. Toda vez que há alguma incongruência entre as palavras ditas e a linguagem corporal, automaticamente acreditamos na linguagem corporal, desconsiderando a mensagem falada. Por isso é tão importante você também, como ela falou aqui, a sua imagem também comunica. Então, por isso que é importante você estar sempre adequado às situações. Você tá bem arrumado, né? Tá ali apresentável, porque dependendo do que você tá falando, vai gerar conexão ou vai afastar as pessoas. Fazemos julgamentos intuitivos rápidos e criamos impressões com base na observação consciente ou inconsciente da linguagem corporal. Em poucos segundos, julgamos e somos julgados. Influenciamos e somos influenciados pelos comportamentos não verbais. Esse é o poder da linguagem corporal. Podemos influenciar profundamente a forma como somos percebidos ao usar adequadamente e de maneira consciente o nosso corpo. Uma pesquisa clássica sobre o impacto da linguagem corporal nos ouvintes, realizada por Albert Mehrabian, da Universidade de Califórnia, constatou que 55% do impacto da comunicação vem do corpo, 38% pela voz e 7% por meio das palavras. Ou seja, a linguagem não verbal tem mais impacto do que a linguagem verbal no ouvinte. Sabe por quê? Porque a linguagem não verbal é a expressão mais primitiva e instintiva do ser humano. Durante o primeiro ano de vida, o bebê se expressa pela voz e pelo corpo. A mãe reconhece o choro de cólica do seu bebê, por exemplo, pelo tom mais estridente do choro e pelos movimentos corporais. As palavras linguagem verbal surgem geralmente por volta de 1 ano de idade. Até então, a comunicação se dá pela linguagem não verbal. Por isso, ela é tão instintiva.
Somos ótimos leitores da linguagem corporal do outro, mas nem sempre temos a mesma habilidade quando se trata de percebermos esse recurso em nós. Tenho certeza de que você já percebeu durante uma reunião um colega que estava desinteressado, uma pessoa que estava impaciente ou alguém inseguro ao falar por conta da postura e expressão corporal. Sentimos que uma pessoa está resistente ou contrariada durante uma conversa quando está de braços cruzados. Percebemos timidez quando alguém fala sem olhar nos nossos olhos, ou arrogância em quem fala com o queixo elevado e as mãos na cintura. A postura, os gestos, o olhar, a movimentação, as expressões faciais são sinais que nosso cérebro capta em poucos segundos e interpreta, criando interpretações ou conclusões que podem ou não ser verdadeiras. Talvez aquela pessoa de braços cruzados esteja apenas com frio, por exemplo. Por isso, fique atento e tenha cautela ao julgar as pessoas pela aparência e pela sua linguagem corporal. Como diz o ditado, as aparências enganam. Agora, se você deseja falar bem e transmitir uma impressão positiva aos ouvintes, é fundamental que você tenha consciência e domínio da sua linguagem corporal. Se já gravou o vídeo anteriormente, assista-o agora e avalie atentamente a sua linguagem corporal, dando uma nota de 1 a 10 para cada um desses aspectos. Postura corporal, posição dos ombros, posição das pernas, gestos, movimentação corporal, olhar, expressão facial, aparência. Após analisar todos esses elementos corporais, perceba se algo o incomoda quando você se vê falando. Existem inúmeras posturas e atitudes que são consideradas barreiras corporais, pois transmitem impressões negativas, interferindo e prejudicando a comunicação. Veja alguns exemplos: falta de contato visual, ombros caídos, braços cruzados, gestos exagerados, queixo muito elevado, postura desabada na cadeira, aperto de mão muito fraco, mão mole, ou muito forte, mão esmagadora, pernas inquietas, expressão facial muito tensa, aproximação excessiva, ausência de gestos, apertar ou esfregar as mãos, mexer muito no cabelo, estalar os dedos, mexer na roupa ou acessórios, brincar com o anel, balançar a caneta, enfim, a lista é grande. Mas com esses exemplos, você já tem condições de olhar para a sua linguagem corporal com mais precisão e consciência e identificar o que pode estar prejudicando a sua imagem e a sua comunicação. Convido você agora a tentar identificar as impressões transmitidas por algumas dessas barreiras corporais, relacionando abaixo a primeira coluna com a segunda. Então, nós temos aqui barreiras corporais: falta de contato visual, ombros curvados, queixo muito elevado, aperto de mão muito forte, postura desabada na cadeira, braços cruzados, suspirar, estalar os dedos ou esfregar as mãos. E as impressões: superioridade, arrogância, excesso de poder, força, ansiedade, nervosismo, timidez ou pessoa não confiável, impaciência, irritação, insegurança, submissão, resistência, incômodo, falta de flexibilidade, desleixo, falta de profissionalismo. Então, agora, confira as respostas do quadro. Então, vamos lá. Queixo muito elevado quer dizer superioridade, arrogância. Aperto de mão muito forte quer dizer excesso de poder, força. Estalar os dedos ou esfregar as mãos quer dizer ansiedade e nervosismo. Falta de contato visual quer dizer timidez ou pessoa não confiável. Suspirar quer dizer impaciência, irritação. Braços cruzados quer dizer insegurança, submissão. Ombros curvados
quer dizer resistência, incômodo, falta de flexibilidade. E postura desabada na cadeira quer dizer desleixo, falta de profissionalismo. Creio que talvez você deve ter achado algum estranho aqui, mas é de acordo com a sua interpretação, como o cérebro interpreta. Na maioria das vezes é dessa forma que ela colocou aqui, mas o que você interpretar também está correto, porque aqui são as barreiras corporais, ou seja, coisas que estão trazendo bloqueio para você conseguir se conectar com as pessoas, tá bom? Você percebeu que determinadas posturas, atitudes e suas respectivas impressões são quase como convenções na nossa sociedade? Ouso dizer que essas posturas são estereótipos que muitas vezes nos levam a conclusões erradas ou precipitadas dos outros. Se você costuma levar ao pé da letra essa leitura corporal para deduzir o que o seu interlocutor está pensando ou sentindo, saiba que pode estar errado, pois as coisas nem sempre são como parecem ser. Porém, perceber e reconhecer as barreiras corporais e seus impactos negativos é fundamental para conseguir evitá-las quando estiver se comunicando. O problema é que, geralmente, no momento que estamos falando, colocamos toda a nossa atenção e consciência no conteúdo, nas palavras, na mensagem, e acabamos esquecendo de prestar atenção na forma como estamos transmitindo a mensagem na linguagem não verbal. É fundamental que haja coerência e sintonia entre corpo, voz e palavras para transmitir confiabilidade aos ouvintes. Se quer demonstrar simpatia, não basta dizer um bom dia, precisa sorrir também. Se quer demonstrar credibilidade e conhecimento, não basta apresentar bons argumentos, precisa falar com uma voz segura, olhar confiante, postura firme e gestos soltos acompanhando as palavras. Se quiser engajar a sua equipe, as pessoas precisam sentir energia pela entonação da sua voz e ver o brilho no seu olhar. Se quer que as pessoas prestem atenção em você, olhe nos olhos delas ao falar. Precisamos ser como maestros regendo a música, sabendo a hora e a maneira certa de tocar cada instrumento, para garantir uma melodia agradável e impactante. Existem muitos livros e pesquisas conduzidas por grandes estudiosos e especialistas em linguagem corporal e inteligência não verbal que podem auxiliá-lo. Caso queira mergulhar a fundo nesse assunto, sugiro os autores Joey Navarro e Paul Ekman. Joey Navarro é um autor norte-americano, orador público e ex-agente do FBI. Navarro especializou-se na área da comunicação não verbal e é autor de inúmeros livros, incluindo O que Todo Corpo Fala, A Inteligência Não Verbal, Dangerous Personalities and Louder Than Words. Paul Ekman é um psicólogo americano que tem sido pioneiro no estudo das emoções e expressões faciais. Considerando um dos 100 psicólogos mais notáveis do século XX, e uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time, em 2009, Ekman é autor de diversos livros, entre eles A Linguagem das Emoções e Emotions Revealed. Seus estudos deram origem ao famoso seriado Lie to Me. Nesse capítulo, pretendo apresentar algumas dicas e estratégias básicas e essenciais para você controlar melhor a sua linguagem corporal, transmitir impressões positivas, atrair e manter a atenção dos seus ouvintes. Olhe nos olhos, mantenha o contato visual, demonstre interesse e confiança. Mantenha a coluna ereta e ombros alinhados para demonstrar mais segurança. Gesticule com naturalidade. Os gestos são importantes para reforçar as palavras e conferir ritmo e dinamismo à sua fala. Evite gestos exagerados, mãos tensas ou gestos repetitivos. Movimente-se harmoniosamente. Se estiver falando em público, dê alguns passos, caminhe pelo palco. Mantenha a expressão facial neutra. Evite fazer caras e bocas ou demonstrar tensão no seu rosto,
como franzir a testa ou apertar os lábios, por exemplo. Sorria. Lembre-se de que o sorriso pode abrir portas e desarmar resistências na comunicação. Se você transmite uma imagem de pessoa muito séria ou brava, procure sorrir mais, dê mais leveza à sua expressão facial. Nos cursos de oratória, a maior dificuldade que as pessoas trazem é sobre como gesticular. Por não saberem o que fazer com as mãos, elas cruzam os braços, colocam as mãos no bolso ou deixam as mãos caídas para baixo ou atrás do corpo. Se essa é a sua dúvida também, a dica que vai ajudá-lo é usar a posição neutra de mãos. Mãos em concha, dedos entrelaçados ou uma mão apoiada na outra, conforme as imagens a seguir. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, uma mão tá cruzada, bem firme, e a outra tá um pouquinho mais solta. Aqui nessa, ela tá com a mão cruzada e nessa tá um pouquinho mais solta, então ela transmite mais confiança. Assim como a fala precisa de pausas, os gestos precisam da posição neutra de mãos, para não ficarem exagerados ou distraírem a atenção do público. Algumas pessoas gostam de segurar uma caneta para sentirem-se mais seguras. Essa atitude serve apenas como bengala e muitas vezes atrapalha, pois além de ser desnecessária, você pode, sem querer, se distrair e ficar mexendo na caneta. Prefira a posição neutra de mãos, que será intercalada com os gestos. Então, quando você não estiver gesticulando, você faz essa posição neutra das mãos. E como gesticular adequadamente? Você já percebeu que determinadas palavras podem ser representadas e ilustradas com as mãos? Por exemplo, imagine-se falando essas frases a seguir e nas palavras em negrito você usará um gesto. Então, ontem é o gesto. Eu pesquei 3 peixes enormes. Então, ontem, talvez aqui, né? Ontem eu pesquei 3 peixes enormes. Ontem eu pesquei 3 peixes enormes. Ontem eu pesquei 3 peixes enormes. Olha só, você tá vendo onde tá a entonação, aqui os gestos que eu tô fazendo? Ontem eu pesquei 3 peixes enormes. Então, olha só, você pode usar dessa forma. Ontem eu 3 enormes. Então, você pensa nessa forma. Esses são os gestos indicativos que ilustram as palavras, reforçando-as para os ouvintes. Eles geralmente estão presentes na nossa comunicação diária. Nós usamos os gestos indicativos até quando estamos conversando por telefone, mesmo que a pessoa não esteja nos vendo, pois é natural e ajuda a reforçar a mensagem. Ao explicar um trajeto, por exemplo, você provavelmente mostrará com a mão o caminho, dobre à direita, siga reto, faça um retorno e etc. Se você tem dificuldade para gesticular ao falar em público, faça o seguinte exercício gravando-se em vídeo para depois assistir. Então, mais um videozinho para você gravar aí. Fique em pé, mantenha os pés levemente afastados, a coluna ereta e imagine que vai começar a sua palestra. Coloque suas mãos em posição neutra. Aquela que a gente falou de deixar as mãos assim, neutras. E leia em voz alta as frases abaixo, usando os gestos indicativos em cada palavra que está em negrito. Então, vamos lá. Nós temos 2 opções para negociar. A primeira está relacionada à data da entrega e a segunda é quanto ao valor do projeto. Conseguiu aí? Segunda frase. Cabe a cada um de nós pensarmos nisso. Cabe a cada um de nós pensarmos nisso. Cabe a cada um de nós pensarmos nisso. Ou você fica aqui, ou ele sai agora. Ou você fica aqui e ele sai agora. Ou você fica aqui e ele sai agora. Ou você fica aqui ou ele sai agora.
Siga até o final do corredor e dobre à direita. Siga até o final do corredor e dobre à direita. Estamos todos aqui reunidos hoje. Estamos todos aqui reunidos hoje. Estamos todos aqui reunidos hoje. Como foi? Assista ao vídeo e veja se conseguiu marcar as palavras usando os gestos indicativos. Aqui eu dei uma entonada em cada palavra porque eu não consigo colocar um negrito aqui na minha palavra para vocês, tá, gente? Talvez você não se sinta natural e essa sensação faz parte do treinamento. À medida que for exercitando e colocando essas dicas no seu dia a dia, a naturalidade virá. Lembre-se de que os gestos são importantes e devem estar presentes na sua comunicação. Não somente em público, mas nas demais situações e diálogos, pois dão maior dinamismo e prendem a atenção dos ouvintes. Você percebe que o nosso corpo reflete o que sentimos? Quando estamos tristes ou deprimidos, geralmente assumimos uma postura com os ombros mais caídos ou a cabeça inclinada para baixo. Quando estamos felizes, comemorando alguma vitória, erguemos os braços para cima. Sabemos que os sentimentos têm impacto direto na linguagem corporal. Isso não é nenhuma novidade. Porém, um interessante estudo conduzido pela psicóloga social Amy Cuddy e apresentado na palestra TED, na Escócia, em junho de 2012, mostrou que nosso corpo também pode influenciar nosso estado emocional. Amy constatou que a atitude de adotar uma postura de poder, mesmo se sentindo inseguro, durante 2 minutos, altera os níveis cerebrais de testosterona e cortisol, gerando mais confiança e aumentando as suas chances de sucesso na comunicação. Ou seja, podemos mudar o nosso estado mental assumindo posturas de poder, confiança e segurança, o que pode ser muito útil para aquelas pessoas que estão nervosas antes de uma entrevista ou para as que têm medo de falar em público, por exemplo. Se este é o seu caso, antes de iniciar a sua apresentação, experimente ir para algum lugar reservado e coloque-se numa posição firme, postura ereta, olhando para frente e visualizando a sua apresentação sendo um sucesso. A linguagem corporal influencia diretamente os nossos diálogos e a comunicação como um todo. Por isso, devemos ter extremo cuidado com o que falamos, como agimos, como nos posicionamos diante das pessoas ao comunicar o que temos a dizer. O conhecimento e o domínio da linguagem não verbal é algo impactante e transformador. Resultados impressionantes são gerados quando você reconhece isso e coloca esse recurso para trabalhar a seu favor. Então, que vocês possam usar todas essas ferramentas da linguagem corporal para o sucesso de vocês. Pessoal, para não ficar muito extensa essa aula, que aqui já deu bastante tempo, eu vou cortar esse capítulo aqui no meio. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou continuar então falando aqui sobre a voz. Ainda tem bastante coisa, dicção, da fala. Tem muita coisa, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu continuo a leitura. E que você que gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para que você possa estar sempre por dentro aqui das nossas leituras, se desenvolvendo e conhecendo novos temas aqui comigo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!